Olá, eu me chamo Ziel Machado, eu sou membro da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde, aqui em São Paulo, e nós estamos gravando esses vídeos como recursos devocionais para o culto celebrado no lar. Nesse período de quarentena, é nesse contexto que estamos celebrando o nosso culto. E esse domingo em especial é o nosso domingo de Páscoa. Vamos ouvir um poema relacionado com a Páscoa. Olá, povo de Cristo, graça e paz. Vim pelo meio digital prosear sobre a Páscoa de Jesus. E se no contato não posso comunicar, permita que pela arte eu venha cantar sobre esse homem, esse filho do homem, que morreu e teve morte de cruz. Na sua última Páscoa, se ajuntou com seus discípulos, seus amigos, e dando graças ao Deus Pai, entregou seu corpo a todos, meus queridos. Entregou seu coração, representado pelo pão, e o seu sangue em forma de vinho. Entregou sua vida como quem grita, amai. E em seguida, pelos governantes e pelo povo, foi injustiçado. Crucifica-o, crucifica-o, eles diziam. Por toda a humanidade foi castigado. Foi ocupado por muito ter amado. Esse filho do homem, verbo feito carne, morreu de cruz. As profecias se cumpriam. Mas agora, meu compadre, acha que esse foi o final da história? Vou lhes relembrar com bonança, para não tirar da memória. Jesus Cristo ressuscitou, teve vitória. E através dele temos vida, muita vida em abundância. A Páscoa é mensagem de esperança. Nesses tempos difíceis, de seca de abraço e de afeto, na cruz encontramos consolo pelo nosso Senhor, que é justo, soberano e reto, e que podemos sempre ter contato direto. Termino meu cantar com um mandamento. Jesus nos convida para partilharmos o amor. Em Lucas 24, nos primeiros 6 versículos, lemos assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Esse foi um domingo muito especial. Não foi um domingo como outro qualquer. As mulheres, bem cedo, foram em direção ao sepulcro de Jesus e foram abatidas, com medo, perplexas, decepcionadas. Seu senhor e melhor amigo havia morrido. Elas se aproximam, percebem que o sepulcro está aberto, entram e não encontram ali o Senhor. O detalhe interessante nessa leitura do texto é que agora Lucas chama a Jesus de Senhor Jesus. Nesse domingo, bem cedo de manhã, elas se tornaram testemunhas da ressurreição. Elas vão em direção aos discípulos para comunicar a eles o acontecido, narrar o que aconteceu. Os discípulos rejeitam essa mensagem delas, a notícia que elas trazem. Os discípulos tomam as mulheres como que loucas ou delirantes, porque mesmo tendo ouvido, como elas também ouviram, o ensino de Jesus sobre a ressurreição, eles não creram. As primeiras testemunhas da Páscoa, da ressurreição, tiveram como reação dos seus melhores amigos
o rechaço, a rejeição. Esse primeiro dia da semana é muito mais do que um primeiro dia da semana. É muito mais do que um simples domingo para começar a semana. Esse primeiro domingo marca o início de uma nova era. A ressurreição de Jesus abre uma outra perspectiva na vida. A ressurreição de Jesus nos mostra uma realidade da nova criação. Nunca mais os domingos serão iguais, pelo simples fato de que Cristo está vivo. Nessa época em que Jesus ressuscitou, a ideia da ressurreição era uma ideia recorrente. No entanto, a forma como a ressurreição de Jesus ocorreu foi distinta da maneira como eles compreendiam a ressurreição. Havia um grupo de pessoas que entendia que a ressurreição era o surgimento de uma pessoa que atuasse da mesma forma que alguém importante no passado atuou, de um mesmo jeito, com o mesmo espírito, com a mesma característica. Por exemplo, quando surge João Batista pregando, alguns dizem é Elias, porque associam a forma de João Batista ensinar e pregar à forma como Elias ensinava e pregava no passado. Então, alguns criam que a ressurreição era o surgimento de uma outra pessoa com a mesma pegada, o mesmo jeito de agir de um líder do passado. Havia um outro grupo de pessoas que compreendiam a ressurreição de uma outra forma. Eles criam que a ressurreição seria coletiva, seria algo que aconteceria com todos os justos de Israel no final dos tempos. Mas agora, a ressurreição de Jesus, ela é completamente distinta dessas duas formas de compreender da sua época. Agora eles veem alguém que estava morto há 3 dias, caminhando entre eles, vivendo entre eles, conversando com eles. Isso muda completamente a sua forma de entender a vida, a sua forma de compreender a ressurreição. Os discípulos que até esse momento estavam temerosos, assustados, cheios de dúvida, angustiados, quando veem o seu Senhor ressurreto, ganham um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova perspectiva, uma nova coragem, e eles se tornam testemunhas dessas coisas. Mais adiante no texto, no versículo 45, diz que esses que estavam assustados, agora se tornaram testemunhas dessa nova realidade. É isso que a ressurreição produz. Esse encontro com o Cristo ressurreto muda completamente o estado emocional de compreensão da realidade. Agora, não é simplesmente um novo domingo, uma nova semana, mas uma nova realidade, uma nova etapa na história. O primeiro dia da nova criação é inaugurado com a ressurreição de Jesus. Quando os discípulos encontram o Cristo ressurreto, abre-lhes o entendimento para compreender a Escritura. Eles mudam a sua forma de agir, de sentir, se tornam agora testemunhas corajosos para enfrentar qualquer situação, porque estão conscientes dessa mensagem poderosa que eles têm em suas mãos e em seus lábios para entregar. Eles viram o Cristo ressurreto. Ele está vivo, ele venceu a morte. Então, os discípulos se preparam para ser testemunhas, mas Jesus lhes adverte que era necessário ficar em Jerusalém e esperar que o Espírito Santo viesse sobre eles. Não bastava ter sido testemunho da ressurreição, era necessário receber esse Espírito para que pudessem ser testemunhas de Jesus. Esse mesmo Espírito que nos foi dado e nos tem sido dado. Como testemunhas da ressurreição, como testemunhas desta Páscoa, eles têm uma nova esperança para compartilhar, uma nova alegria pela qual viver. Eles têm uma nova experiência da presença de Deus em suas vidas. Eles têm uma nova experiência com o poder de Deus em suas vidas.
Essas são as características, as marcas dessa nova Páscoa. Uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova experiência, uma nova presença de Deus, uma nova experiência do poder de Deus. Nós também estamos celebrando a nossa Páscoa da mesma forma como a primeira Páscoa foi celebrada pelos judeus. Eles celebraram a primeira Páscoa em casa. Receberam do Senhor a orientação de, com o sangue do Cordeiro, marcar a porta de suas casas de maneira que o anjo da morte não tocasse nos seus primogênitos. E eles ali foram libertos do opressor, da escravidão daqueles que os mantinham em jugo. Na Páscoa de Jesus, Jesus nos apresenta um novo jugo, uma nova realidade que nos oprime. Agora, não um opressor externo, mas um opressor interno. Esse pecado que habita em nós. No Evangelho de João, logo no início do ministério de Jesus, João apresenta Jesus da seguinte forma: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa de Jesus, nós somos convidados a viver essa realidade daquele que agora, pela sua ressurreição, venceu a morte, tira o pecado do mundo, tira aquela realidade que nos oprime. O pecado que nos oprime agora já não é mais o nosso Senhor. E podemos ser livres dessa opressão. Em nossos dias, a vida também está ameaçada de muitas formas. A gente tem conversado com maior frequência sobre essa ameaça do vírus que tem ceifado milhões de vidas. Mas existem outras ameaças externas, outras formas de opressão que submetem pessoas à não vida. Mas ainda há um opressor mais terrível, que é aquele opressor que mata de dentro para fora a nossa vida. Esse pecado que nos habita e nos faz viver de maneira inadequada, de uma maneira que Deus não quer que vivamos. Na Páscoa de Jesus, nós somos convidados pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo. Cristo, como oferta e ofertante, se entrega a Deus, vence a morte, ressuscita, torna possível essa nova vida, nessa nova criação, nessa nova realidade. Ele torna possível nos fazer livre daquilo que nos oprime internamente. Uma coisa fenomenal na Páscoa de Cristo é que todos aqueles que na história oprimem, por causa de Cristo, podem ser libertos desse jugo. E todos aqueles que na história são oprimidos também podem ser libertos do seu jugo. E em Cristo, opressor e oprimido encontram uma nova vida, uma nova alegria, uma nova relação, um padrão e uma forma de viver que reflete uma nova criação. Em Cristo, quem oprime é liberto. Em Cristo, o oprimido é liberto de tudo aquilo que fora e dentro vai contra a vida. Muitas vezes, nós como as mulheres, estamos procurando a vida no meio dos mortos. E a advertência dos anjos é que, por que nós estamos procurando a vida ou o que vive entre os mortos? Ele está vivo. A mensagem da Páscoa cristã é que Cristo está vivo. Se é a vida que você procura, é a Cristo a que você procura. Então, por que procurar a vida entre os mortos, se Ele está vivo? A minha oração é que você possa ter um encontro pessoal, um encontro pascual
o encontro com esse Cristo vivo, que vai mudar a sua vida. Se você oprime, vai ser liberto disso. Se você é oprimido, vai ser liberto disso. E essa nova vida só é possível por causa de Cristo. Ele é a oferta e o ofertante, o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, aquele que nos leva de volta a Deus. Por que então procurar entre os mortos aquele que vive? A mensagem da Páscoa é essa: Cristo vive. Cristo vive. E é possível que cada um de nós nos encontremos com Ele, para que também tenhamos vida. Feliz Páscoa para todos vocês. Final do mês passado, mais precisamente no dia 25 de março, fez 4 anos que meu pai faleceu. Anos antes, meu pai tinha sido diagnosticado com linfoma, um linfoma bem agressivo. Ele foi submetido a um tratamento extenso, se recuperou. Porém, quando o linfoma voltou, ele voltou de uma forma muito mais agressiva, evoluiu de maneira extremamente rápida. Dias antes dele ser sedado, dele ficar inconsciente, o pastor Kodo esteve visitando ele no hospital. E o Kodo perguntou para o meu pai como que ele estava. E meu pai respondeu: eu sei que o negócio é sério, porque eu percebo todo mundo preocupado, porque eu vejo a equipe médica desorientada, parece que eles não sabem ao certo o que fazer. Mas eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Meu pai, ele teve um encontro com Cristo já com idade bem avançada. Ele lia bastante a Bíblia, mas tinha dificuldade de entender muita coisa. Mas mesmo com conhecimento não tão grande, ele pôde entender essa verdade, essa realidade que é retratada no Salmo 23, que acompanhou meu pai durante esse período, que nos lembra que o Senhor é o nosso bom pastor, que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que Ele nos conduz em águas tranquilas. E o salmista, no verso 4, ele fala: ainda que eu ande em um vale de sombras e de morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Nesse período de Páscoa, nós somos convidados a lembrar que a morte não tem a palavra final, que a dor e o medo não são definitivos, que o nosso Cristo, ele venceu a morte e ressuscitou. E quando estamos junto com ele, somos capazes de superar todo esse contexto de dor, de morte, porque temos esperança naquele que hoje vive. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, e porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo entrar, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Jesus que vivo está. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Oremos. Neste domingo de Páscoa, Senhor, pedimos por todos aqueles que seguem lutando na promoção da vida, nessa situação tão difícil que estamos passando em vários lugares do mundo. Pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, pela equipe da limpeza, por todos aqueles envolvidos nos serviços básicos, nos supermercados, nas farmácias, no trânsito, todos aqueles que, correndo risco, estão permitindo que a vida siga adiante nesse contexto de tanta ameaça. Pedimos que a alegria da Páscoa possa encher o coração deles, que eles possam também ter a graça desse encontro com Cristo ressurreto e que a vida não somente seja algo que esteja nas suas mãos, mas que brotem de dentro deles, dos seus corações. Pedimos que a alegria da ressurreição, a alegria da vitória sobre a morte, possa encher cada lar nesse domingo de Páscoa. Que aqueles corações abatidos e entristecidos possam encontrar no Cristo ressurreto aquilo que buscam e anseiam no mais profundo do seu ser. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.